força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, Givers Game here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, Givers Game here and around the world. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso do BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa, gravando aqui de Florianópolis e desde já deixando a minha eterna gratidão a Sidônia, que cedeu os seus membros para que a gente pudesse conhecer um pouco mais dessas histórias. Recebendo aqui agora o Herones para compartilhar com a gente histórias, um pouco da vivência dele do BNI, para que você que não conhece o BNI se sinta um pouco mais acolhido nesse momento e para você que já faz parte do BNI, entenda um pouquinho dessas histórias e possa, quem sabe, né, o que ouve aqui, o que aprende aqui, levar para suas equipes. Herones, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite. Eu fico muito feliz quando a gente chega numa região que a gente fala com o diretor executivo e que ele logo de cara topa essa empreitada da gente gravar na cidade. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigado, Adelaide. Uma satisfação muito grande pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha trajetória dentro do BNI. Eu quero agora que você faça uma volta ao tempo, né? Lá atrás, quando você foi convidado a primeira vez. Eu sempre pergunto isso porque eu não esqueço de quem me convidou a primeira vez para uma reunião no BNI. Quem te trouxe até o BNI? O primeiro convite que eu recebi pro BNI foi o Marlon Andrade. Ele é membro do BNI Imparáveis hoje e me explicou, eu tinha uma amizade com ele me explicou sobre como funcionava. Ele gastou um bom tempo tentando me explicar como funcionava, o que era o BNI, e ao final de uma longa conversa eu concluí assim, eu não entendi nada. Não entendi o que é BNI, não entendi o que o BNI faz, não entendi o que vocês fazem lá. Normal. Mas vamos conhecer, como tu estava me convidando, eu confio em ti, vamos conhecer o que é o BNI. 6h30 da manhã. Opa, já não entendi nada, ainda 6h30 da manhã, mas vamos lá, pelo convite vindo do Marlon, eu aceitei. E durante a reunião, alguns pontos foram esclarecidos, mas a maioria não. Eu terminei a reunião e aí quando vai para o Close Networking ali, nas orientações finais, ao ser questionado, eu disse, olha, eu não entendi muita coisa, mas eu gostei dessa energia. O pouco que eu entendi é que as pessoas estão aqui para crescer juntas e para se ajudar mutuamente. Então, isso é o suficiente, quero fazer parte. Foi uma decisão que, mesmo sem entender muito bem o BNI, foi uma decisão muito rápida e muito fácil de ser tomada por todo o contexto ali do que eu vi naquela primeira reunião, há quase 3 anos atrás, no BNI Magia. Embora não entendesse muito de como você faria, você conseguiu pegar, né, a percepção que as pessoas estão ali para contribuir um com os outros. Exatamente. Isso é algo que eu acho muito interessante e dentro do BNI é não digo nem que é um valor apenas, o Givers Game é uma filosofia dentro do BNI. Sim. E isso é algo que eu acho muito interessante, de a pessoa primeiro contribuir para o grupo do qual faz parte, para depois pensar naquele retorno. E quando todos estão nessa mesma sintonia do Givers Game, e eu percebi isso ali, por mais que eu não entendesse muito bem o que estava acontecendo, eu consegui captar aquela energia ali que realmente as pessoas estavam ali e ficavam mais felizes quando ajudavam o outro membro do que quando realmente estavam agradecendo. Sim. Então, isso daí faz total sentido. Então, realmente me chamou muito a atenção e foi algo que, ainda bem que eu tomei aquela decisão lá atrás. Por que BNI, Herones?
Num primeiro momento, foi justamente por isso, por ver o Giver's Gain na prática ali, que é algo que às vezes a gente até ouve falar muito, mas ver acontecendo não é tão fácil assim, não são todas as organizações, não são todos os grupos que isso acontece. Ali eu vi acontecendo. E eu percebi também uma oportunidade muito grande de crescimento profissional, e é claro que isso tem a ver com questão financeira, mas não apenas. Porque eu, como advogado de direito de família e sucessões, tecnicamente, eu sou bom naquilo que eu faço, eu estudo muito aquilo, mas talvez até por uma cultura das faculdades mesmo, da área jurídica, nós, advogados, de modo geral, é claro que há exceções, mas eu, como advogado, eu não me via como um empresário. Eu me via como alguém técnico. Dificilmente um advogado se vê como empresário. E isso é algo que talvez, até desde o início da graduação, a gente vai sendo formado para ser técnico e não para ser empresário, não para participar, não para ter noções comerciais. E quando eu vi na época, hoje o nosso grupo está com 60 membros, o BNI Magia, mas na época que eu entrei tinha apenas 23 membros. Então teve um crescimento muito grande nesses últimos quase 3 anos. Fantástico. Mas eu vi ali 23 empresários, cada um de uma área diferente, cada um com uma ideia diferente, Sim. cada um com pensamentos aleatórios, diferentes um do outro, mas que no final tudo convergia para o crescimento do grupo como um todo. Então isso me chamou muito a atenção, e aí quando eu pensei, o BNI é um lugar que eu preciso estar para conseguir aprender um pouquinho com cada um desses grandes empresários que tem aqui dentro. Então, é algo que às vezes numa conversa que a gente tem com um empresário de uma área completamente diferente da área jurídica, que talvez eu não tivesse oportunidade em outro lugar que não fosse no BNI, traz um aprendizado muito grande e que muitas vezes pode também contribuir com o crescimento profissional na advocacia. Isso é verdade. Eu não sei se você já ouviu uma história que o Ivan costuma contar, tem um podcast dele que fala sobre isso. Sobre uma apresentação de um advogado de direito de família, em que ele está sentado para assistir essa reunião, e na hora da apresentação semanal, em que o membro levanta para fazer a sua apresentação, na hora que ela levanta para fazer a apresentação dela, atrás dele começa um casal a brigar, assim, calorosamente. E ele disse que começa a pensar como que isso está acontecendo aqui, dentro de uma reunião do BNI, como que deixaram, como que permitiram, e ele fica angustiado com a situação. Isso demora muitos poucos segundos, e ela faz assim, para que isso não aconteça mais dentro da sua casa, eu sou a solução. Fazia parte, a encenação fazia parte da apresentação dela, né? Sim. E aí conta a história que ele chega depois, né, para o trio de liderança e fala assim, ó, foi ótimo, né? Mas a próxima vez só me avisem. Essa é uma história sensacional. Eu ouvi há algum tempo atrás esse episódio do Ivan. E não só ouvi, como eu coloquei em prática. Ah, aí é bom. Eu coloquei em prática, foi muito legal durante a reunião. Eu ganhei o troféuzinho de melhor pitch da reunião, porque realmente foi surpresa, não comuniquei ninguém sabia antes, até para gerar esse suspense na hora. Sim. E é claro que eu compartilhei os méritos ali com o casal ator que fez a encenação ali, porque foi um pitch muito fácil de fazer, porque é aquilo que faz parte da rotina, e o casal até eu estava acreditando em um certo momento, eles foram ótimos atores. Mas é legal porque a gente consegue, em tão pouco tempo, isso é legal de lá de falar, porque quando eu entrei, o meu maior receio era o pitch. Apesar de ser advogado, apesar de a gente trabalhar com a oratória, de se apresentar, de participar de sustentações orais, mas eu pensava, como que eu vou falar sobre mim, sobre o meu trabalho em apenas 30 segundos? E hoje, e até isso é uma coisa que o próprio Antônio Afonso me falou lá no início, que faz muito sentido. Que ele falou assim, ó, 30 segundos é para tu falar só o essencial e não falar bobagem. É claro que ele falou de uma forma muito mais rebuscada, como é típico do Antônio Afonso, mas eu entendi aquilo ali, é verdade, então eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que mostrar qual é a dor que eu estou disposto a resolver aqui para os outros membros, porque se eu começar a falar muito, eles não vão lembrar, e não importa muito a parte técnica, não importa muito sobre o Eurônios, importa qual a dor e de quem é a dor que eu vou resolver. É isso. Então isso facilitou muito nos pitches, e daí também surgiu a ideia de copiar essa história do Ivan Meisner. Muito boa essa legal. história, né? Imagino que tenha feito sucesso dentro da sua equipe. Porque apresentações inesquecíveis são essas. Em que o membro leva o material de apoio, ou que o próprio membro é o material de apoio. Sim. Né? Porque a gente tem caso de membro que tem franquia
de empregadas, né? Aquele serviço que a pessoa contrata para ir até a sua casa fazer a faxina. E ele já foi vestido de funcionária, Sim. com aquela roupinha. Ele é um rapaz enorme. Aí a gente tem membro que no dia do lançamento da equipe, ele não é careca, mas ele trabalha com o centro automotivo. O Clécio Machado, do BNI Melodia. E ele pegou uma touca, como se fosse para ficar careca, e na hora da apresentação ele botou a touca e disse, meu pedido de referência essa semana é para os carros tal, tal e tal. Ele falou os carros que ele queria que estavam no estacionamento com pneu careca. Com certeza seria Quem lembrado. esquece, né, que o Clécio trabalha com pneu careca. Sim, sim. Né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes são membros que estão assistindo. Sim. E eles, às vezes, muita dessa sua preocupação é a deles. Né? Como me dar bem em 30 segundos? Sim. Como que eu aprendo? Primeiro que eu acho que é treino. Treino, com certeza. Isso, Né? o hábito de toda semana a gente estar ali falando 30 segundos, uma hora começa a ficar melhor. Então, é natural que isso aconteça. Sim, uma afiliação, você tem 50 reuniões. Né? São 52 semanas no ano, a gente para Natal e Ano Novo. Eu acredito que se você tiver muita vergonha, na 20ª, você já deixou essa vergonha em outro lugar. Virou um hábito semanal. Já, porque é hábito. É hábito. Né? E até a própria forma de expor, porque normalmente isso é algo que eu vejo muito, e eu próprio fazia isso logo que entrei, de a gente querer falar sobre a parte técnica, trazer artigos de lei falando sobre divórcios, sobre inventários, súmulas dos tribunais. E até que eu me dei conta, assim, eu estou falando para pessoas que não são advogados de direito de família e sucessões. Eles não querem saber qual é a súmula que vai ser aplicada. Então, isso no o próprio desenvolvimento que vai passando semana a semana, a gente começa a perceber a forma como os demais membros precisam ouvir aquilo que a gente está expondo. Isso. E os pitches, a evolução, eu acho muito legal isso que aconteceu comigo, acontece com quase todos os membros, a evolução no momento do pitch. A pessoa entra, está com um tom de voz mais baixo, meio tímido, e algumas semanas depois, alguns meses depois, o pitch já está sensacional. A gente conhece membro que não é da nossa região, mas que quando entrou no BNI, é o relato dele, né? Que ele segurava o microfone com as 2 mãos, de tão nervoso que ele ficava. E imagino que a voz era aquela voz baixa, porque ele estava... Hoje, ele faz a apresentação semanal cantando. Que legal. E aí você fica assim, como assim? Né? Então, o BNI é sobre desenvolvimento. Sim, muito. E isso é legal porque a própria ambiência que estamos inseridos ali dentro do BNI, esse crescimento ele vai acontecendo de uma forma muito natural. É algo que a gente naturalmente vai se cobrando semana a semana e daqui a pouco alguém que faz um pitch com uma peruca ali, careca, o outro que faz cantando, traz uma motivação que de repente eu não teria em um ambiente que não tivesse essas genialidades ali ao lado. Sim, às vezes você não ia se sentir confortável. Exato. Né? Então, quando a gente fala que é um ambiente seguro, é porque você está ali toda semana com aquelas pessoas, uma hora você vai sentir a segurança para também inovar na sua apresentação. Né? E eu falo muito para os membros, inovem, tragam matéria de apoio, façam das suas apresentações inesquecíveis. Sim. Por quê? Porque quando a gente vai embora daquela reunião é só 10% do que a gente vive dentro do BNI, você precisa ser lembrado. E como é que você vai ser lembrado? Né? Se você só teve 30 segundos para falar. Então, usem desses 30 segundos para se tornarem inesquecíveis. Exato. Né? E sempre quando traz uma surpresa, traz assim, um ponto de apoio, ele gera uma lembrança muito maior. E naturalmente que não tem como a gente lembrar de todos os pitches. Por exemplo, no Magia, do qual eu faço parte, são 60 membros. Eu não vou conseguir lembrar dos 60 pitches. Então, é por isso que a gente faz as anotações e tudo. Mas tem aqueles que são criativos que a gente, mesmo não olhando a folhinha de anotações, a gente consegue lembrar qual foi o pedido específico de referência. Então, foi porque ele foi criativo, ele usou material de apoio, ele chamou a sua atenção. Sim. Né? Então, quando a gente incentiva o membro a fazer isso, é exatamente, primeiro para sair da zona de conforto. Eu sempre falo que ninguém cresce na zona de conforto, nunca vi. A gente fez o pitch trocado recentemente em uma equipe e depois o presidente colocou uma frase
que ele queria que todos introduzissem essa frase Legal. no seu pitch. E foi uma bagunça. Por quê? Bagunça organizada. Por quê? Porque todos ficaram nervosos. E foi super interessante esse dia, eu estava presente na reunião, porque para mim era muito notório que todos estavam nervosos na hora de fazer e que eles não estavam mais desse jeito. Mas olha só, uma única frase, ou uma palavra que você pediu para introduzir, tirou a galera da Sim. zona de conforto, né? Eu tenho certeza que eles agora entendem como é importante se preparar Sim, sim. para o novo. E o próprio pitch trocado é legal porque ele gera a sensação de responsabilidade muito maior, Sim. até pelo próprio Givers Gain que a gente aplica dentro do BNI. Porque se eu estou fazendo o meu pitch, eu não fui tão bem, eu gaguejei, eu esqueci alguma coisa, é eu comigo mesmo. Mas quando eu estou fazendo o pitch da Adelaide, que responsabilidade, já pensou se eu falo, já pensou se eu esqueço, Sim. se eu não consigo fazer direito. Então, essa apreensão, ela, pela responsabilidade que carrega, se torna muito maior. Sim, tem equipes que elas combinam, né? Elas informam que será trocado, elas sorteiam uma semana antes, para que dê tempo de você fazer um a um. Sim. Então, você aumenta também a quantidade de um a um daquela semana, porque todo mundo vai Claro. procurar fazer, né? A reunião, para poder conhecer melhor, para se apresentar melhor. Mas tem equipe que deixa a urnazinha no As início da reunião. boas-vindas. E você vai tirar na hora Sim. o nome de quem você vai fazer a apresentação semanal. Para mim, esse é o ápice do conhecimento de uma equipe. O grupo tem que estar bem alinhado para Ou- isso. Se a equipe topa fazer isso, é porque eles entendem que todos já sabem do negócio de Sim. todos, né? E eu acho fantástico quando isso acontece. Sensacional. Mas isso é caminho. A gente Claro. sabe que isso é algo que é amadurecimento da equipe, do tempo da equipe, a gente sabe disso. Nos valores que a gente tem, a gente fala sempre em toda reunião sobre 7 valores fundamentais. Sim. Eu tenho aquele que me fez brilhar os olhos lá atrás. Não foi o que me acompanhou todas as horas. Eu lembro que a cada ano eu sentia mais afinidade com algum outro valor. Sim. Me fala como são esses valores do BNI para você. É bem interessante como isso vai se alterando durante esse período como membro BNI. Quando eu vim para o BNI, o Givers Gain me chamou, porque eu vi o Sim. Givers Gain na prática, e aquilo realmente me fez brilhar os olhos. Mas com o passar do tempo e até com as funções sendo exercidas ali dentro, isso foi se alterando. Hoje sou coordenador de reconhecimento. Então, o reconhecimento hoje é o que eu mais estudo, é o que eu aplico na prática em todas as reuniões semanais. Então, hoje, o mais importante para responder hoje seria o reconhecimento. Mas já foram outros também. Quando eu fui coordenador de conflitos, as relações eram muito interessantes, porque a gente via que, às vezes, a comunicação, o aprendizado Sim. contínuo ali, era um detalhe de falha de comunicação que poderia gerar algum ruído. E aí, isso daí se construindo uma relação mais sólida através da comunicação. Enquanto presidente também, alguns outros valores, eles surgem como atitude positiva. Isso, na primeira gestão, quando fui presidente, talvez foi o valor que eu mais tentei aplicar e mais senti familiaridade mesmo. Sim. Porque enquanto presidente, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Eu brinco, às vezes, falo assim, a função mais fácil é ser presidente. É tu chegar ali, dar show, falar e tá tudo certo. Mas, na verdade, é uma responsabilidade grande, porque todos somos seres humanos, todos somos profissionais, temos problemas, Sim. mas eu não posso chegar numa reunião, hoje eu tô meio para baixo, eu vou fazer a reunião para baixo, porque eu vou contaminar 60 empresários que estão ali o participando. presidente não pode. O presidente não tem esse Não. direito. Não tem. Então é algo legal porque isso acaba levando para outras áreas da vida também, pessoal e profissional, porque eu trabalho com direito de família e sucessões. Normalmente são casos delicados que envolvem muita emoção com os clientes. Às vezes estou atendendo um cliente numa semana, uma situação muito delicada que, por mais que tenha esse exercício da Sim. advocacia de a gente separar o pessoal profissional, não existe tem um botão Sim. na nossa mente, né? Sim. Então, às vezes, aconteceu uma situação chata, tá? No outro dia eu tenho reunião no BNI.
Bom, eu tenho que agora muda a skin, sou Sim, presidente, sim. atitude positiva. Sim. Independente do que, se eu não posso mudar meu pensamento, a atitude, as minhas ações na reunião, elas têm que ser com a maior energia possível para que todos aqueles membros que estão ali, 6:30 da manhã, que os convidados, principalmente, porque os membros acabam acostumando com o horário, mas os convidados muitas vezes sonolentos ainda, tentando entender como eu Sim. estava na primeira reunião que eu fui. O que está acontecendo? E aí, se a presidência não está com uma atitude positiva ali calibrada, isso pode ter um impacto negativo. Sim. Então, como eu fui presidente em 2 gestões, a atitude positiva caminhou comigo durante um bom tempo na presidência, porque realmente isso faz diferença e muda até o nosso olhar É em relação a desafiador, algumas né? coisas. E isso é legal porque eu consegui aplicar também essa atitude positiva na minha atividade profissional. Porque atendendo um cliente que está no momento de luto em inventário, por exemplo, é claro que eu vou me comover com aquela situação, às vezes uma situação trágica que o cliente está me trazendo ali, mas eu preciso mostrar uma atitude positiva de que profissionalmente eu estou ali para minimizar todo esse impacto. Então, são esses valores do BNI que a gente acaba trazendo para a nossa vida pessoal, profissional, que faz muito sentido. E o legal é que a cada troca de cargo ou de função que a gente tem ali dentro, a gente vai se apegando mais a Algum um valor. ou outro valor. Você tem essa oportunidade de crescimento. Eu acho que a maior valia dentro do BNI, enquanto membro, né, é você entender exatamente isso aí. É você entender que aquilo que a gente aprende, que a gente vive ali, se você levar para a sua vida, né, para a sua empresa, para a sua Sim. vida pessoal, você vai ter um crescimento que não tem anuidade, né, que Sim. seja cara. Não tem, porque você vai entender que eu aprendo como administrar melhor situações não tão boas, Sim. né? Fiz isso aqui na prática dentro das minhas reuniões e eu levo isso para o meu dia a dia do escritório. Como cresce você, cresce sua equipe do escritório, né? Sim. E, consequentemente, teu cliente tem uma entrega melhor. Claro. Dentro do BNI, eu costumo dizer assim, a gente tem métrica para tudo lá. Sim. Tudo, a gente tem o nosso semáforo, onde mede todas as atividades, da forma que nós estamos aplicando a metodologia. Então, tudo dentro do BNI é metrificado. Eu abro o aplicativo aqui, o BNI Connect, eu consigo saber desde o primeiro dia que eu entrei quantos uns a uns eu fiz, quantas referências eu passei, quantas referências eu Sim. recebi. Tudo metrificado. Mas talvez aquilo que hoje eu vejo como a melhor parte do BNI, talvez seja a única que não é metrificada, que é justamente o nosso crescimento pessoal e profissional. Porque isso realmente não é imensurável. É imensurável. Aquilo que a gente aprende a cada dia, aquilo que a gente aprende com membros mais antigos, às vezes Sim. membros novos que Sim. estão entrando, às vezes numa conversa com um convidado a gente aprende. Então esse crescimento realmente, talvez algo que a gente não consegue metrificar dentro do BNI seja aquilo que de maior valia que temos enquanto Tenho membros. certeza disso também, Aronis, que a gente não consegue, isso é imensurável, né? Esse nosso crescimento pessoal, profissional, eu não consigo nem colocar em números o tanto que eu cresci depois que eu entrei Sim. no BNI. O quanto que também deixei para trás muitas coisas, Sim. porque aí você vai dando valor ao que de fato tem valor Sim. e você vai deixando coisas ou pessoas, né, para trás no sentido de que não é mais aquilo que você vive, né? Exato. Você vive já essa ambiência da prosperidade, da abundância, da proatividade, né? Dizer que não tem tempo, quem tem tempo hoje? Sim. Eu queria saber qual é a criatura que hoje tem tempo para alguma coisa, porque o que a gente mais vê em tudo que é rede social é todo mundo o tempo todo muito atarefado, Sim. né? Sim. Então, às vezes, a gente recebe membros que chegam, Adelaide, eu quero congelar minha cadeira, eu vou sair porque eu não estou conseguindo me dedicar ao BNI. E aí tá certo, tudo bem, a gente acolhe, né? Sim. Mas penso também, né? Você pode virar para a sua empresa e dizer essa mesma frase, vou fechar a empresa porque eu não tenho mais tempo para liderar essa empresa? É porque você conseguiu separar o BNI da sua empresa. Já está errado. Já começou errado. Exatamente, exatamente. Sim. Ou seja, a visão não foi passada, né? De que quando você entra na equipe do BNI, ela é parte da sua empresa. Sim. Porque tu tem que usar como instrumento, onde você vai escalonar vendas, produtos,
mas ainda mais, você vai crescer como ser humano, Claro. né? E constante, né? Aprendizagem contínua, para mim, durante muito tempo, foi o que me acompanhou como um dos valores fundamentais. Tive que trabalhar o meu maior desafio, atitude positiva, aquilo que você falou aqui. Sim. Meu maior desafio. Por ser mais mandona, reclamona. Esse, sem sombra de dúvida, meu maior desafio. Sim. Quando eu consegui separar o pensamento da atitude, Uhum. eu consegui entender como é que era para fazer. Sim. Entendeu? E parece que vira um ciclo mesmo, porque a gente primeiro muda a ação. E depois parece que a ação ela vai conduzindo o nosso pensamento para o lado Exatamente. positivo. Então, Exatamente isso. parece simples falando assim, mas realmente Não na é. prática é bem complicado. Não é. É mudança de mentalidade totalmente, Total. né? É você... Pensamento você vai ter o que quiser, mas a atitude precisa ser positiva. Só que quando você começa a fazer disso hábito, essa tua atitude positiva transforma o teu pensamento, Claro. Completamente. né? E é muito interessante vivenciar tudo isso. Sim, e no BNI é legal porque a gente consegue observar até em alguns membros como isso afeta o exercício de se tornar uma prática, um hábito, como tu disseste. Então, é muito interessante ver esses valores se concretizando na prática. Eu acho que dentro do BNI, a gente acompanhando como diretor executivo há 1 ano e meio, eu acho que esse, para mim, é o meu maior crescimento. É olhar essas pessoas, acompanhar essas pessoas e ver o crescimento delas. Sim. Sabe? A gente fica numa posição que massageia muito esse lado de você ver que está construindo uma coisa Sim, que vai reverberar em outros lugares, né? Da família da pessoa, da empresa da pessoa. Não é só aqui, não são 90 minutos de uma reunião do BNI. sim. Quando você consegue, cai a ficha que ali é 10%, que 90% fica fora, e tu tem que levar para fora o que você está aprendendo ali, Sim, né? sim. Você começa a impactar a vida de outras pessoas. E é incorporar, assim como incorporar o BNI na nossa empresa, é incorporar esses valores na nossa vida pessoal também. Sim. Então, isso é algo que, como embaixador, a gente conversa muito com membros novos. A gente até brinca, quando está terminando a reunião, o pessoal, vou lá que agora eu tenho que trabalhar. Não, mas uma parte muito importante do meu trabalho está aqui, das 6h30 até as 9 da manhã. Isso sim. faz parte. E membros novos, quando começam a perceber isso, é que talvez é a virada de chave do BNI. É que o BNI não é a empresa ou BNI, é a empresa com o BNI fazendo parte de algum setor específico. Exatamente. Ou ele é um marketing teu, ou ele é um departamento comercial, ou ele vai ser aquilo que vai te levar a outros níveis de amadurecimento pessoal. Exatamente. Né? Como reconhecimento, me fala um pouquinho. Sempre foi fácil? Coordenação de reconhecimento, quando aceitou o convite? Tranquilo? Dizem que essa é uma das melhores coordenações, Sim, porque você trabalha com alegria, claro. né? Quem vai ser reconhecido está sempre feliz. Sim. Diferente da coordenação de conflitos, de ética, né? Parece os dois extremos ali. Mas é bem legal. Eu fiquei muito feliz em receber o convite para assumir a coordenação de reconhecimento, porque dentro do BNI a gente escuta muito de que o reconhecimento é a cola das relações. Então, quando a gente sabe que todo o grupo BNI, por todo o filtro que tem para entrar, fazer parte, ser um membro BNI, nós temos ótimos profissionais ali dentro. Mas muitas vezes, por mais que a pessoa faça 1 a 1, por mais que esteja semanalmente reunido, às vezes tem profissionais que têm um destaque absurdo fora do BNI, com qualquer outra coisa, mas de acordo com a cadeira que ele ocupa ali dentro, e muitas vezes o grupo não sabe, ou muitos membros não sabem daquilo. Então é muito legal quando eu consigo trazer para a nossa reunião, assim, o membro X, ele assumiu a função tal lá em outro órgão, isso dá uma satisfação muito grande e valoriza o grupo como um todo. Porque é claro que a gente está reconhecendo aquele membro especificamente, mas os outros membros... eu estou sentado ao lado de um cara que ele faz isso, que ele tem tal função fora do BNI também. Não é só aquele profissional que levanta 30 segundos para fazer o pitch ali. Então, fortalece, as relações são fortalecidas como um todo a partir do momento em que a gente começa a perceber reconhecimento de outros membros também dentro do BNI. Então é algo que, claro, para quem está sendo reconhecido, é aquela alegria, é legal a pessoa ter esse reconhecimento público, isso é muito legal, a gente faz questão de enaltecer isso dentro do BNI, até porque é a nossa moeda de troca ali dentro, mas para os demais membros também perceberem
o valor que tem aquele grupo ali, o capital humano que nós temos dentro de um grupo BNI. Se você pudesse agora falar para um coordenador de reconhecimento, o que é que você poderia dizer para ele ficar atento dentro do grupo dele? Eu sempre gosto de buscar informações, porque a gente tem a parte dos testemunhos, que é claro que chegam muitos testemunhos de outros membros, de um para os outros ali, mas eu vejo que a nossa função enquanto coordenador de reconhecimento não é se ater apenas aos testemunhos, é buscar informações, como esses exemplos que eu dei aqui há pouco, de que a gente tem membros ali que têm feitos grandiosos fora do BNI, que eles merecem ser destacados também dentro do BNI. Então, não se ater apenas a testemunhos, mas também a feitos em outras instituições, outros órgãos de classe ou qualquer coisa que mostre o profissional que nós temos ali dentro. Boa. Herones, eu queria agradecer a você por esse bate-papo. Voou o tempo, hein? Muito obrigada por ter aceito esse convite. É muito bom sempre estar ouvindo um pouco mais, mas ouvir falar, como você fala, né? Com propriedade, dos sentimentos do que é ser, né? Uma pessoa ali dentro do BNI, independente de ser um membro, um coordenador, um trio de liderança, um diretor, mas é estar dentro dessa comunidade, né? Obrigada por ter vindo. Adelaide, eu agradeço muito, realmente passou rápido aqui, quando a conversa tá boa, Sim, passou rapidinho, sim. nem viu o tempo passar. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Para você que nos acompanhou até agora, curte, comenta, compartilha. Para você que acha interessante mandar isso aqui para alguém que você quer reconhecer de alguma forma, que ela faz diferença na sua vida, manda também. Eu quero deixar aqui o meu reconhecimento, já que a conversa foi sobre reconhecimentos, a Sidônia, que na última conferência internacional lá no Havaí, recebeu uma premiação de Givers, né? Sidônia, que de fato é uma das pessoas mais Givers que eu conheço. Muito obrigada, Sidônia. Até o próximo episódio. Muito obrigada.